Os nossos cumprimentos para todos que estão a nos ouvir. Hoje o nosso tema é o semeador e a fonte de inspiração foi este livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutz. Vamos dar início à nossa abordagem com a nossa prece. Querido amigo Jesus, eis que nos colocamos à tua disposição para darmos início às nossas reflexões com um tema tão importante para as nossas existências. Que possamos extrair as melhores lições e a partir daí lançarmos as boas sementes ao solo das nossas existências, assumindo o nosso compromisso perante o teu Evangelho de renovação, para que logo mais possamos, na travessia do portal da imortalidade, encontrar contigo. Que a tua harmonia, que o teu amor possa envolver a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, no tópico, que é do capítulo 1 deste livro, traz a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela se apresenta na narrativa de vários evangelistas. E nós vamos trazer aqui Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. E eis que o mestre estava sentado à praia, e as pessoas começaram a se aproximar em pé. Ele se dirigiu ao barco e assentou-se, e começou a falar. Eis que o semeador saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves logo comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, mas como não tinha terra suficiente, começou a nascer, e o sol veio queimando-as. Outras sementes caíram num terreno espinhoso, e quando começou a crescer, logo os espinhos a sufocaram. Mas também algumas sementes caíram em terra boa e deram frutos, 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Nós sabemos que Jesus, ele trazia diferentes histórias de acordo com o público que estava ali ouvir. Então, se ele tinha ao seu redor uma boa parte de agricultores, as histórias que Jesus trazia estavam relacionadas à terra. Se Jesus estava com um grupo de pescadores, as histórias que ele trazia estavam relacionadas ao mar, à pesca, como certa feita ele disse a Pedro: lançai as suas redes ao mar alto. Então, a partir daí, nós já podemos compreender a intenção de Jesus trazendo as suas maravilhosas histórias. E quando nós ouvimos a parábola do semeador, nós geralmente
escutamos abordagens que são relativas ao solo, mas hoje nós vamos nos deter mais ao semeador. O semeador foi Jesus, mas também cada um de nós somos semeadores ao longo das nossas existências. E o que é que nós vamos semear? As sementes. As sementes é a palavra de Deus. Então, quando nós analisamos esta parábola, vamos pegar a primeira frase dela. Eis que o semeador saiu a semear. Então foi um movimento que este semeador fez de sair sem aguardar um comando, sem aguardar um contrato. Então houve a vontade daquele ser, houve uma disposição para poder se dirigir ao trabalho. Então, a nossa primeira reflexão é: entendemos a nossa tarefa como semeadores? Como temos exercido a semeadura em nosso cotidiano? Seja ela no lar, seja ela no cotidiano do trabalho, na casa espírita. Então, nós precisamos estar pensando neste trabalho que nós estamos exercendo. Emmanuel, ele traz do livro Fonte Viva, no capítulo 64, intitulado Semeadores, que nós precisamos sair do escuro do eu para avançar no continente que é chamado de interesse geral. Então, é sair do nosso velho cárcere do ponto de vista. Aquilo que estamos fazendo em nosso cotidiano, eu estou fazendo a benefício próprio ou a minha ação ela está voltada para o interesse geral? Então, a tarefa do semeador, inicialmente, é fazer este movimento de saída de um ponto inicial, porque a ideia fundamental da semente é sair, é este ponto de partida. Como é que nós vamos sair para fazer a semeadura nos solos da nossa existência? Então, precisamos nos esquecer inicialmente do comodismo, saber que nós temos oportunidades de trabalho e que o tempo urge e as oportunidades se escasseiam, conforme foi dito por Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Franco, no livro Jesus e Vida. Então, pensando no objetivo de estarmos aqui, assim como está posto na questão 132 de O Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? E como resposta nós temos: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazer chegar, de atingir a perfeição. Então, se nós temos este objetivo de atingir a perfeição, essa perfeição ela só chegará mediante o nosso esforço, mediante o nosso trabalho diário em estar lançando estas sementes ao solo. Mas pensando nesse trabalho diário, é importante que nós reflitamos como nós estamos preparando este solo para a semeadura, porque nós somos convidados, conforme está nessa questão do Livro dos Espíritos, à lavoura da elevação. E esta lavoura da elevação, ela vai depender do nosso esforço, um esforço que é diário, que é constante, que vai nos
trazer a própria redenção. Então, como é que nós nos esforçamos? Através de um gesto, através de uma escuta, através da palavra que nós oferecemos. E que momento importante nós estamos vivendo de pandemia, que podemos estar oferecendo esta palavra amiga, que podemos estar ocupando o outro que mora sozinho, que não tem familiares, com a nossa presença, com a nossa ligação. Nós temos uma amiga de 92 anos que mora sozinha, ela está em processo de demência de Alzheimer e às vezes quando eu ligo para ela e pergunto: como você está? E a resposta é: me sentindo prisioneira. Mas no decorrer da conversa, ela vai se sentindo melhor. Então, olhe que oportunidade de trabalho essa pandemia está a nos oferecer. Então, ao invés de estarmos perdendo horas do nosso dia, vendo mensagens, contaminando a nossa mente com as mais variadas colocações, nós precisamos ocupar o nosso tempo de trabalho nesta semeadura, pensando nesse ponto de partida. Quem eu vou eleger neste momento que precisa da minha palavra, da minha presença não física, mas através da ligação, através de uma mensagem que eu passo? Quantos nós podemos pegar o nosso celular e enviar uma mensagem de bom ânimo? Lembrar daqueles que são trabalhadores informais e que precisam, neste momento, da palavra animadora para se sustentarem. Porque depois de passada a presença do vírus, nós vamos viver uma sequência, uma cascata de eventos que estamos curados do vírus, mas teremos outras questões que precisaremos trabalhar. Então, este é um momento em que a lavoura está a nos convidar para sair de si mesmo. O trabalhador do Evangelho, ele é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar o outro. Olha que expressão maravilhosa! E como nós podemos beneficiar o outro? Iniciando com a nossa palavra. Então nós lembramos de um momento muito delicado que está narrado no livro Paulo e Estevão, quando Estevão está nos seus últimos momentos de vida, junto com Abigail, a sua irmã, e Saulo de Tarso, noivo da sua irmã e o seu perseguidor. Então Estevão diz para ela: Abigail, Saulo é um bom homem, observe, ele defendeu Moisés até o fim. Imagine quando Saulo conhecer o Mestre Jesus, ser uma boa companheira para ele. Então, a palavra de Deus neste momento se corporificou através de Estevão. Saulo de Tarso, que era aquele homem endurecido, mas fiel à lei de Moisés, naquele momento recebeu uma semente que mais tarde foi germinada. E como chegou esta semente? Através da palavra. Então, cada um de nós, na sua existência, precisa utilizar deste tempo, porque na semeadura nós temos 3 aspectos: o local que nós vamos semear, o tempo que nós vamos semear e o trabalho que nós vamos executar na nossa semeadura. Então, este trabalho, ele começa desde o início,
quando nós pensamos em lançar as sementes ao solo. Lançando essas sementes, nós precisamos passar por uma série de etapas no cultivo dela. E aí vem o tempo, e é naquele lugar. Qual é o lugar da nossa semente? É o lugar que nós escolhemos para poder lançar. Mas este lugar que nós escolhemos possa ser que seja um lugar de pedras. O que nós precisamos fazer? Se nós pararmos para refletir, uma semente vai dar frutos se nós lançarmos em um solo que está cheio de pedras? Muito provavelmente não. Conforme a narrativa de Jesus, as pedras naquele terreno tinham pouca terra. Então, quando a semente começou a brotar, o sol veio e queimou, porque não tinha profundidade, não tinha raiz. Então, quando nós vamos estar lançando as nossas sementes, nós precisamos trabalhar aquele solo aonde nós vamos lançar a nossa semente. Nós temos um grande exemplo que é o perdão. O perdão é uma excelente oportunidade de semeadura nas nossas existências. Então, o perdão, ele começa a partir do momento que nós deixamos de vibrar negativamente em relação àquele que nos ofendeu, àquele que nos prejudicou. Então é importante nós descobrirmos as oportunidades de trabalho que o momento atual está a nos oferecer. Porque aquilo que já passou, nós não podemos voltar atrás. E aquilo que está por vir ainda acontecerá. Então é neste presente que vamos estar na semeadura, trabalhando o solo para poder este solo ele gerar bons frutos. Tem uma história que foi narrada por Chico Xavier através da psicografia do Irmão X no livro Pontos e Contos, capítulo 22, Semeador Incompleto. Então narra que um homem, ele era muito dedicado ao evangelho. Este homem, ele era um excelente orador e começou a exercer a sua oratória nas mais variadas tribunas. A princípio, ele era rodeado de pessoas, mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a se afastar. E aquele indivíduo começou a pensar o que estava acontecendo para o afastamento destas pessoas. Então ele foi, aos poucos, também se afastando, inclusive da sua oratória, até o ponto dele ficar sozinho, aguardando a morte. E é claro que a morte chega para cada um de nós em variados momentos. Esta morte está planejada para que nós possamos viver um determinado período de tempo, mas de acordo com as nossas ações no nosso dia a dia, nós podemos antecipar esse momento de retorno ou retardar a nossa morte. E eis que para aquele homem chegou o momento de partir. Só que quando ele chega ao mundo espiritual, na escuridão que ele vivia, ele não se deu conta de que não estava mais no mundo carnal e passou por um longo período de sofrimento, até que ele lembrou um dia de fazer uma prece e orou com fervor ao Mestre Jesus. E eis que o Mestre, compadecido daquele espírito,
se dirigiu até ele. E quando ele se depara com a presença de Jesus, ele começa a chorar e a trazer a sua narrativa, que durante toda a sua existência, ele foi fiel a Jesus, como ele foi fiel a si mesmo. Entretanto, ele lançou as sementes aos solos e os solos não responderam com bons frutos, por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta da incompreensão. Ele chorava, até que ele silenciou e o mestre perguntou: que fizestes do solo da sua missão entre os homens na terra? E ele respondeu: mestre, eu fui o semeador, conforme a parábola que nos trouxestes do semeador. Eu lancei as diversas sementes ao solo. Entretanto, essas sementes não renderam bons frutos. E aí o mestre lhe pergunta: e por que você não trabalhou este solo? E ele diz: mas o Senhor não ensinou na sua parábola que nós precisássemos trabalhar o solo. E aí Jesus diz: você acha que o pântano viverá eternamente como pântano por Deus, pelo Pai Criador? Você acha que o Pai Criador permite que o espinheiro seja eternamente espinheiro? E aquele espírito continuava com a sua narrativa, com o seu choro, com a sua emoção. E Jesus disse: observe que eu estive a todo o tempo na vinha da terra, trazendo o trigo da verdade e o joio da mentira. Você precisará retornar às experiências da terra para poder recomeçar. Mas no seu recomeço é necessário o trabalho da semeadura, o trabalho com o solo. Onde tiver pedras, você precisa retirar as pedras. Onde tiver espinhos, você também precisa retirar os espinhos. E aquele espírito ficou agradecido por aquela presença. Então, vamos pensar primeiro nesta história que aquele homem que aquele espírito, passado algum tempo de sofrimento, recordou-se da oração. E aí nós pensamos em nosso cotidiano. Quantas vezes nós estamos nos dedicando para a oração? A questão 659 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores: qual o caráter geral da prece? A prece é a resposta. É um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Então nós observamos que neste movimento nós temos 3 ações no ato da prece. O pensamento é justamente quando nós paramos aquilo que estamos fazendo, e isso pode acontecer em qualquer lugar, no trânsito, no trabalho cheio de pessoas, quando nós pegamos um elevador, quando nós estamos em família. É parar aquele momento e buscar esta sintonia,
porque quando nós sintonizamos com a espiritualidade superior, automaticamente esta vibração chegará até lá e retornará para nós como estímulo, como coragem, ainda que a resposta não chegue conforme desejamos. Então, primeiro é o pensamento, depois é a aproximação, reduzir distâncias vibratórias e estar pondo em comunicação através daquilo que emerge do nosso íntimo. Então, muito mais do que palavras, é o nosso sentimento. E aquele espírito em sofrimento, ele estava a sofrer. Ele sofria pela condição que estava atravessando. E orou. E na oração, ele teve a resposta. Então, nós precisamos também entender que neste movimento da semeadura, o semeador ele precisa aprender a lidar com as imperfeições, porque observe a resposta dele a Jesus. Ele lançava as palavras, mas as palavras elas não geraram frutos por conta da vaidade, por conta do orgulho. Então aí é que está o papel do semeador. Se eu observo que aquele ser que compartilha comigo das experiências, ele é vaidoso, eu preciso entender a vaidade nele para poder depois trabalhar aquele solo. Porque existem três palavras que fazem parte deste movimento da semeadura: paciência, tempo e esperança. Então, quando nós falamos de paciência, nós também lembramos do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, item 7. E no segundo parágrafo deste tópico, está lá posto pelos benfeitores: a paciência é também uma caridade. Então, se nós estamos lidando com pessoas que são orgulhosas, que são vaidosas, nós precisamos entender aquela pessoa que ainda age com orgulho, com vaidade, e não esperar que nós venhamos a ter respostas que são as respostas que nós desejamos que aquela pessoa tenha. Uma outra coisa importante neste momento que nós estamos vivendo de pandemia: a paciência. A paciência porque a alguns está sendo permitido o isolamento, ficar em casa. E ficar em casa significa estar lidando com variadas faixas etárias, mas precisamos destacar aqui as crianças e os idosos, que são dois segmentos extremos e que exigem de nós muita paciência. Temos ouvido de nossas colegas de trabalho que têm filhos pequenos, que não sabem mais o que fazer. As crianças, elas precisam neste momento buscar também um contato maior com o Evangelho, com o nosso Mestre. E o que nós estamos oferecendo a estas crianças, aos jovens, aos idosos, o Evangelho de Jesus neste momento de pandemia? É claro que atividades de ocupação, elas são muito importantes. Para as pessoas mais velhas, que não estavam acostumadas a ficar em casa, é preciso redescobrir novas oportunidades de trabalho. O que pode ser feito
para poder ocupar o seu tempo dentro de casa, porque os idosos fazem parte do grupo de risco. E uma vez entrando em contato com pessoas na rua, correm o risco de ser atingido. Então não podemos continuar com estas atividades em casa sem que haja a possibilidade de trabalho edificante. Então, ocupar o tempo com atividades que permitem esta ocupação do nosso tempo. E percebendo a história narrada pelo irmão X, que nós temos no trabalho e na prece duas características da atividade divina. Nós estamos nos ocupando dessas duas atividades em nosso cenário de vida. O que estamos a fazer destas oportunidades? Então, a partir daí, nós vamos começar a buscar abraçar os postulados da doutrina espírita, porque todos que abraçam são convidados à transformação moral. Aquilo que também nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17º, Sede perfeitos os bons espíritas. O bom espírita é aquele que se esforça para a sua transformação e para o esforço em domar as más inclinações. Então é preciso continuar com esta vivência do Evangelho nas nossas ações. Então vamos prosseguir na nossa trajetória, abraçando essa doutrina espírita, porque o tempo a tudo e a todos transforma. Como nós estaremos sendo transformados com este tempo que nos está sendo conferido para a atividade em casa, no cenário do contexto familiar? Então, vamos compreender estas oportunidades recebidas, assim como coloca Emmanuel no capítulo 4 do livro Caminho, Verdade e Vida, Trabalho. Quais são as oportunidades que a vida está a me oferecer de trabalho neste momento? Então, o que eu estou a fazer para poder ocupar este meu tempo com as boas ações? Porque a hora de lançar as boas sementes ao solo é esta. Jesus está a nos convidar a exercer esse trabalho edificante, esse trabalho que eleva, esse trabalho de luz para a nossa caminhada. Então, de que maneira nós podemos trazer o Evangelho para a nossa vivência? Nós não podemos viver a plenitude a sós. Então, pensando na narrativa trazida por irmão X, que aquele homem, ele começou a se afastar das pessoas que não estavam ali a entender. E neste trabalho, ele ficou aguardando a morte. Nós podemos estar ocupando o nosso trabalho com as boas ações, porque se exercitamos a paciência no nosso cotidiano, a paciência é exercício, a paciência é o ponto de partida na medida que nós nos colocamos à disposição para sair da condição de pessoas impacientes. Mas para isso é necessário que nós reconheçamos a nossa dificuldade. Qual é a nossa dificuldade em nosso cotidiano? Reconhecemos que somos impacientes
Então, na nossa etapa de evolução consciente, o primeiro passo é justamente reconhecer quais são as nossas fragilidades. Então, se reconhecemos que somos impacientes, o que é preciso fazer para lançar a semente da paciência ao solo da minha existência? Então, eu vou fazer o movimento de sair do ponto de partida que é a impaciência e estabelecer as metas da caminhada para chegar ao ponto de chegada, que é atingir a paciência. Mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. Isso vai acontecer, de fato, em momentos que muitas vezes remetem a outras encarnações, mas o exercício já começou a partir de agora. E aí nós lembramos também da passagem de Joana de Cusa, quando ela foi à procura de Jesus para poder trazer as suas dificuldades. E ela narrou o quanto ela vivia distante do seu esposo, principalmente porque ele não aceitava a Jesus. E Jesus disse que realmente aquele não era o momento dela abandonar o lar, porque era o desejo dela de sair de casa para seguir a Jesus. E aí Jesus a orienta para que ela lance as boas sementes ao solo, que um dia ele irá chamar para ela fazer parte do seu reino. Então, quais foram os recursos ditos por Jesus? Que ela precisava ter paciência, que ela precisava ter um novo olhar frente ao seu companheiro, aquilo que nós falamos anteriormente, que para a semeadura é necessário que nós entendamos e saibamos lidar com as imperfeições do outro. E isso realmente aconteceu com Joana de Cusa quando ela retornou ao lar e teve esse encontro com Jesus. Ela passou a enxergar o seu companheiro de maneira diferente e foi trabalhando, lançando outras sementes de cuidado, de atenção, de compreensão, até que Cusa, o seu esposo, veio a falecer. Há um outro momento também do Evangelho, que é justamente quando a mulher adúltera procura Jesus na residência de Simão Pedro, na noite que tinha acontecido a exposição dela em praça pública. E após as narrativas que ela fez das suas dificuldades, que não tinha para onde ir, que o esposo não iria aceitar, a família dela também não ia aceitar, e muito emocionada, principalmente por ter sido recebida por Jesus naquele momento. E o que o mestre diz à mulher adulta? A paciência e a confiança em Deus são os recursos indispensáveis para você começar uma nova caminhada. Então vamos pegar essas duas palavras de Jesus, paciência e confiança em Deus. Nós precisamos, neste momento, ser pacientes, confiar em Deus de que nós vamos conseguir alcançar a vitória nas nossas existências. Nós vamos vencer os desafios que nos está sendo impostos neste momento. Não poder sair, não visitar os nossos pais não terem o carinho, a presença dos seus filhos, não poder ir à casa espírita, não poder conversar, dialogar com aqueles que se colocam
à disposição no atendimento fraterno para a escuta das nossas dificuldades. Então, é neste sentido, nesta direção, que nós somos convidados neste momento a trilhar paciência e confiança em Deus e exercitar a caridade, porque quando nós exercitamos a caridade, os espíritos bons, eles se utilizam de nós como instrumentos. Então, a cada dia, fazer aquela reflexão que nos foi direcionada por Santo Agostinho em resposta à questão 919A de O Livro dos Espíritos. Ao final do dia, você se perguntar: quais foram as ações boas? Qual foi o gesto nobre que eu tive no dia de hoje? A quantos eu consegui atender que estão passando por necessidades as mais variadas? Podemos, inclusive, ver quantas mãos generosas estão se estendendo para aqueles menos favorecidos. Nós tomamos conhecimento esta semana que uma grande empresa que trabalha com produtos de limpeza parou a sua produção para produzir toneladas de sabão e doaram a favelas no Rio de Janeiro. Nós também tomamos conhecimento que na Turquia as pessoas muito ricas estavam colocando alimentos para aqueles menos favorecidos pegarem esses alimentos. Padarias que produzem os pães, colocando à porta os pães para aqueles sem condições estarem buscando o alimento do dia a dia. São movimentos e movimentos, bairros que estão se unindo para arrecadar pequena quantia dos seus moradores e eles estarem auxiliando aos ambulantes da sua rua com R$1.000 por mês. Nós vemos que famosos como jogadores, cantores, também estão fazendo a sua parte. Não importa o quanto cada um está a fazer neste momento. O que mais importa é o movimento de amor que nós estamos direcionando para a criatura humana. Porque o amor é o sentimento que vai estar nos conferindo imunidade. Então, se queremos trabalhar a imunidade em nosso corpo, é importante todas as orientações de alimentos, de frutas que são favoráveis à imunidade, mas existe algo que vai além do nosso corpo e que se chama amor. Nós precisamos trabalhar o amor nos dias da nossa existência. E este amor, porque para chegarmos a este sentimento pleno, nós tivemos o ponto de partida. E o ponto de partida foi sair da condição de egoísmo, quando eu penso somente em mim, para poder fazer o movimento na direção do outro. Então, quando eu começo a pensar no outro, a semente lançada no meu solo já começa a ter frutos. Frutos que pode ser 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Então, este sentimento de amor que está nesta área do coração, no nosso centro cardíaco, ele vai estar alimentando as células do nosso corpo para que nós tenhamos imunidade. Em contrapartida, muitos estão vivenciando o medo neste momento. O medo, ele está no centro genésico, que é o centro de força, conforme os hindus
trouxeram, né, que o nosso corpo ele possui centros de força que geram energias para as demais regiões. Então o medo ele está nessa parte baixa, no centro genésico. Nós precisamos tirar este medo e isso nós podemos fazer inclusive com movimentos de respiração, quando nós estamos inspirando e expirando, quando vamos trazer o ar para dentro do nosso corpo, pensando que é este ar que traz o oxigênio que vai revitalizar as nossas células e trazendo os bons sentimentos, inclusive o amor, e o movimento de saída, que é justamente o movimento que vai estar levando o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa angústia para fora de nós mesmos. Então, nós precisamos trabalhar neste momento para que este sentimento de amor ele possa brotar de cada um de nós. No livro Jesus e Vida, Amélia Rodrigues coloca que é preciso nós cuidarmos daqueles que estão junto a nós, amando, e seguir confiante, cantando o hino da alegria de servir. Todos nós tomamos a nossa charrua na presente existência. E esta charrua que nós tomamos, que nós mergulhamos, ela vai se conduzir de acordo com a nossa escolha, de acordo com aquilo que nós consideramos que é fundamental para as nossas existências. Então, nós podemos escolher trilhar por dois caminhos. Certamente que, para a maioria, escolhe trilhar pelo caminho que tem menos obstáculos, que tem menos desafios, mas é justamente no caminho mais estreito, que tem as dores, que tem as dificuldades, que é o caminho que nos leva mais rápido ao encontro com Cristo. Então, estamos vivendo um momento difícil? Sim. Estamos vivendo um momento de dores? Sim. Mas as dores não é só pelo atual momento, são as dores que nós já carregamos, frutos de experiências passadas, de sementes que nós lançamos ao solo da nossa existência, que não foram boas sementes. E agora essas dores se manifestam, por exemplo, com o processo de adoecimento. E aí nós trazemos um questionamento. Nós ouvimos que os idosos fazem parte do grupo de risco. O que faz um idoso de 101 anos na Itália ter passado pela gripe espanhola lá no século passado, no começo, nas primeiras décadas do século passado, ter o coronavírus, ser hospitalizado e sair de alta lá na Itália? O que faz um jovem estar com o coronavírus e vir a desencarnar? Então, se acreditamos na justiça divina, se acreditamos que a lei da destruição ela chega para que o progresso venha em seguida, nós estaremos com as nossas mentes tranquilas, acreditando que o melhor há de vir, acreditando que após a tempestade vem a bonança. Mas essa tempestade, ela pode demorar um pouco. E o que vai requerer de cada um de nós, requisitar de cada um de nós, o esforço, a boa vontade, a perseverança. Então, quando nós falamos das três palavras, paciência, tempo e esperança, este momento nos convida à semeadura com esperança. A esperança de que dias melhores hão de vir. E se porventura a morte chamar a nós, a algum dos nossos familiares,
e amigos, nós temos plena convicção de que aquilo não aconteceu por acaso, de que o vírus chegou e foi deletério para aquela pessoa, porque aquilo estava no planejamento daquela pessoa. Então é preciso que nós possamos seguir a nossa marcha, carregando o nosso fardo, porque o nosso fardo está justamente no nosso ombro, que é capaz de suportar e levar adiante. Então é preciso darmos continuidade a essa marcha, convictos de que seremos vitoriosos. E quando chegarmos do lado de lá, que olharmos para as nossas ações, teremos a certeza de que cumprimos o nosso papel. E aí nós retornamos com aquele convite, né? Aquele convite de elevação para que a nossa semeadura ela possa estar gerando bons frutos. E o que nós questionamos no início, compreendemos como é a nossa semeadura, a tarefa a que nos propusemos realizar? Vamos nos dedicar mais neste momento à oração por aqueles que estão em situações muito piores do que cada um de nós. Podemos pensar que neste momento que se recomenda a lavagem das mãos, existem comunidades na periferia que passa 2, 3, 5 dias e não tem água? Como é que nós podemos orientar lavagem das mãos se uma parte dessa população da periferia não encontra nem água para beber? O que nós podemos fazer enquanto cristãos, enquanto discípulos do Mestre, a quem nós entregamos as nossas vidas, para poder fazer esta mudança? Então a pandemia está convidando a cada um de nós, meus irmãos, a sermos pessoas diferentes. Não podemos sair desta situação como nós entramos. E tenham certeza de que nós sairemos pessoas melhores. Porque o planeta de regeneração está se aproximando. E olha que alegria saber que nós estamos fazendo parte deste planeta, que nós fomos convidados a estar participando desta hora e aqui estamos seguindo, confiantes de que iremos prosseguir cumprindo o nosso papel. Então, o convite de Jesus nestas reflexões é que sejamos os semeadores da Boa Nova, que nós possamos cuidar deste solo com paciência, com resignação, com amor, sermos resilientes, porque iremos transcender este momento. E se tivermos qualquer dúvida sobre como nos conduzir diante de tudo isso, vamos nos questionar: se fosse Jesus, se fosse o Mestre que estivesse ao nosso lado e nós fizéssemos essa pergunta a Ele, o que Jesus responderia? Qual seria o caminho apontado por Jesus para este
momento para esta dúvida. Enquanto nas nossas casas nós temos a água, nós temos o teto, nós temos o alimento, que não nos faltam à mesa. Muitos, neste momento, estão com dificuldades para alcançarem o mínimo para a sua existência. Então, abramos o nosso coração a este amor do nosso Pai. Nos entreguemos à nossa Mãe Santíssima, com as nossas dores, mas também com o nosso afeto, e ao nosso Mestre Jesus, que é o nosso roteiro, é o nosso guia, é a luz que está a clarear as sombras das estradas por onde estamos a trilhar nas nossas existências. Que o Mestre Jesus possa conferir a cada um de nós a coragem neste momento, porque certamente seremos vitoriosos na experiência da carne ou como seres imortais. Vamos então, neste momento, finalizar estas pequenas reflexões, elevando os nossos pensamentos ao alto, em gratidão a Deus, por tudo quanto Ele está a nos oferecer. Nosso Pai, amoroso e bom, querido Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, aqui estamos, os teus trabalhadores, caminhando na charrua que tomamos, carregando os nossos fardos, mas com os ombros que estão erguidos, carregando-os com maestria. Permite, ó Pai, que continuemos firmes, lançando as boas sementes ao solo das nossas existências, trabalhando as pedras do caminho, retirando os espinhos que se apresentam como desafios, entendendo que tudo quanto nos acontece tem um propósito para o nosso amadurecimento. Que saiamos daqui, Jesus, destas reflexões, renovados, fortalecidos e com novos propósitos para cada dia das nossas existências lançarmos a semente do amor que germinará em frutos de 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, não importa, ainda que seja 1 por 1, mas que esses frutos possam germinar em amor, onde cada um perceba que é filho de Deus e como filho deste Pai, a semente do amor já está íncita em nossos corações. Ó Mestre, ó Mãe Santíssima, nos despedimos com gratidão por este momento e que a tua paz, Jesus, o teu infinito amor, nos envolva e nos abençoe, hoje e sempre.
Que assim seja. Muita paz e muita coragem para cada um de nós. As alegrias já estão ao nosso redor. Que fiquemos envolvidos, continuemos envolvidos nas vibrações de amor do nosso Pai, do nosso Mestre e da nossa Mãe Santíssima. Um abraço a cada um que nos escutou nestas reflexões que fizemos.